Eu quero, em primeiro lugar, dizer que, assim que decidi disputar a posição de vereador aqui em Goiânia, eu estabeleci a educação como uma das minhas principais bandeiras. Aos professores que estão aqui presentes, eu quero deixar bem claro que, com todas as minhas forças, eu quero lutar pela melhoria da educação no nosso município. Acredito que o desenvolvimento econômico e social do nosso país passa pela educação. Eu gostaria de compartilhar com todos uma preocupação que tenho em relação a esse projeto. Existem soluções que nós adotamos que resolvem um problema e cria outro. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Esta proposta, ao meu ver, tem uma relação direta com um problema historicamente estabelecido entre o mundo político e o mundo técnico no poder público. De modo que eu falo com conhecimento de causa, porque durante 15 anos da minha vida eu trabalhei na área técnica do governo e durante 15 anos da minha vida, ao mesmo tempo, eu trabalhei na política, na articulação política como coordenador de campanha eleitoral nas últimas 8 eleições. E existe, historicamente, uma polarização. Técnicos de um lado, políticos de outro. De modo que técnicos não suportam políticos e políticos não suportam técnicos. Técnicos desprezam políticos e políticos desprezam técnicos. De modo que toda forma que um técnico tiver para se proteger da interferência política, ele deseja. Porque ele entende que, na maioria das vezes, a interferência política visa interesses pessoais, interesses exclusivistas, interesses de grupos que não observam os interesses gerais da comunidade, da sociedade. De qualquer forma, eu me lembro aqui de um caso que nós estamos vivenciando, da secretária da Saúde do município, Fátima Murier. Essa senhora é uma técnica. E o problema que nós estamos enfrentando com ela tem perfeita relação com a situação ora posta. Ela é uma técnica que despreza os políticos, que despreza a Câmara Municipal de Goiânia. Fiz uma ligação, a minha assessoria fez uma ligação para ela, para agendar uma audiência, e a resposta dela foi: vereador, só agendo audiência com o vereador se for com pauta previamente estabelecida. Nem o prefeito de Goiânia faz isso. Mas é porque existe nela um espírito extremista de técnico de governo. Que relação tem isso com o projeto em questão? Por qual razão o Conselho de Educação Municipal deseja se proteger de toda e qualquer interferência política? Lembrando aos pares que um dos membros do Conselho de Educação do município de Goiânia é de nomeação dessa casa. E, no meu entender, salvo engano, o que está sendo proposto aqui é o seguinte: se a Câmara Municipal resolver, por alguma razão, mudar, alterar a indicação dela no Conselho, não pode. Não pode. Por quê? Porque o conselheiro tem um mandato de 4 anos. Ora, isso é um desprezo pelo mundo político. É dizer, o mundo político é um reles mundo. O mundo político, tudo que ele faz é para estragar. Não concordo com isso. Eu entendo, gente, que é verdade, às vezes as interferências políticas atrapalham. Às vezes as interferências políticas criam problemas. É verdade. Mas, de outro lado, um conselho com posição
ditatorial, que é isso que acontece muitas vezes, quando você não tem fiscalização política, os conselheiros se acham donos da verdade, se posicionam como donos da verdade e não se submetem a qualquer influência da sociedade por nós representada. Não, nós é que sabemos o que é bom. Nós é que sabemos o que é melhor. E não interessa o que o mundo político está falando, não interessa o que a sociedade está falando. Então, de modo que, a minha proposta, o meu pensamento é o seguinte: doutora Cristina, eu gostaria de pedir vista desse projeto, com todo respeito, porque é um assunto que me interessa muito, e eu gostaria de encontrar uma proposta de equilíbrio. De modo que eu não quero, aos representantes da educação aqui presentes, que todo e qualquer tipo de influência política vá prejudicar o trabalho de vocês. Não quero isso. Acho que é o outro lado também, é um erro, é um equívoco. Eu acho que vocês precisam de uma relativa autonomia, defendo isso. Defendo isso. Agora, de outro lado, eu também não concordo que vocês têm que ter toda e qualquer autonomia em relação ao mundo político. Como se o mundo político fosse algo podre, algo que não tivesse nada a acrescentar, nada a contribuir. Então, eu acredito que é possível encontrarmos uma proposta que produza o equilíbrio de forças. Eu tenho os técnicos da educação que compõem o Conselho de Educação e tem o mundo político e a sociedade representada por esse mundo político que deve ser ouvido. Como equilibrar isso para não gerar poder extremo nem para um lado e nem para o outro? Porque eu acredito que essa demanda foi apresentada porque alguém deseja interferir de maneira aleatória no Conselho. A demanda é justa, ela tem uma origem, tem uma causa, mas eu não posso criar um outro problema de desprezar o mundo político. Então, a minha proposta em relação a isso é que tenhamos tempo para discutir essa questão, e assim eu quero pedir vista do projeto, para eu ver se eu consigo, juntamente com as pessoas interessadas, encontrar um ponto de equilíbrio nessa questão. Muito obrigado, presidente.